Muito boa tarde a todos. Eu me chamo Diego Klepper, sou acadêmico do curso de Geografia pela Universidade Federal do Maranhão. Neste breve momento, iremos falar um pouco de um período bastante importante, não só para a nossa história, mas também para o contexto geopolítico brasileiro, que é o período da Nova República. Iremos falar em questões relacionadas a aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. Essa realidade democrática em que o povo tem o direito, né, e a possibilidade de conhecer e designar seus representantes. Neste início, né, cabe falar, né, e expressar o conceito de democracia, né, que se trata de um regime em que a liberdade de associação e de expressão, e no qual não existem distinções ou privilégios de classe, hereditários ou arbitrários. Mas sendo realista, sabemos que este conceito ele é muito direto e objetivo, porém não é praticado ainda na íntegra. Mas acredito que, diante da possibilidade de lutar, de gritar pelos nossos direitos, né, nós iremos conseguir almejá-lo. E comemorando, né, o centenário em memória de Paulo Freire, grande filósofo brasileiro e educador, um dos patronos da educação mundial, cabe aqui neste momento colocar uma citação dele sobre a democracia. A democracia não pretende criar santo, mas fazer justiça. Justiça essa que, pelos conceitos e pelas aplicabilidades em que Paulo Freire lutava, seria através da vertente da educação. O período de redemocratização do país, né, ele começou a se suceder em da década de 80. Porém, só em 1985, eleito por votação indireta, o presidente, né, do país ele é escolhido. Mas para que Sarney assumisse, houve um acontecimento bastante trágico, que foi a morte de Tancredo Neves, né, que até então foi escolhido por eleições indiretas para que assumisse, né, o país depois de um período bastante dolorido para a nossa história, que foi o período da ditadura militar, em que era um período de muita opressão e violência, tanto física quanto psicológica, em nossa sociedade. Sarney assumiu em 1985 e ficou na nossa presidência até 1990. Dentre os acontecimentos mais importantes neste período foi a promulgação da Constituição em 1988, as mudanças de moedas para tentar buscar um equilíbrio nas nossas contas, né, na balança tanto comercial quanto econômica, que era muito defasada e sofria bastante influências pelo fator inflacionário, né? Não só no período Sarney, mas antecedendo e também posteriormente em os outros governos, iremos muito enxergar a questão da desigualdade e das denúncias de corrupção em todos os governos. Em 1990, já por eleição por voto popular e com um lema político Brasil Novo, Fernando Collor de Mello é eleito em 1990. Né? Porém, né, entre as suas medidas foi a mudança novamente da moeda, né, que voltou a ser chamada de cruzeiro. Porém, neste período, as inflações eram elevadíssimas, o que desencadeou um desequilíbrio completo, né, juntamente com as medidas equivocadas em que o presidente do país naquele período tomou, né, em apropriação indébita de recursos, tanto
públicos quanto privados, né? Houve uma abertura internacional no contexto comercial, né? Muitas indústrias tiveram portas abertas para suas implantações em nosso território, porém isso ocasionou um, um fator bastante divergente, né? Em que empresas brasileiras quebraram diante de uma competitividade desequilibrada com relação às empresas internacionais. E, por fim, o impeachment, né? Diante de muitas denúncias de corrupção, né? Tanto no âmbito de sua campanha, também no âmbito do seu governo, vieram à tona, o que levou aos caras pintadas irem às ruas, o grito popular ir às ruas para reivindicar a saída deste até então presidente do Brasil. E com o decorrer desta fase de impeachment, o seu vice assumiu, o então Itamar Franco, presidente do Brasil de 1992 a 1995. Dentre as medidas nesse período foi a aplicação do Plano Real, né? Plano este que foi todo configurado, né, dentro da questão econômica do país como solução em combate à inflação. E até então, nesse período, o ministro da Economia do presidente Itamar Franco era o que posteriormente viria a ser presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Ele não é o idealizador do plano, mas sim o aplicador do plano neste período. Período este que, de certa forma, houve um equilíbrio na inflação, já que o valor do real se equiparou ao valor do dólar. Mas, posteriormente, diante de uma competitividade desigual, né, isso não continuou sendo aplicado. Preços de produtos importados até então eram equiparados com o mesmo valor de produtos nacionais. E diante a aspectos tecnológicos, né, isso é quase impossível até os dias de hoje, já que tecnologias são diferentes em todas as nossas realidades, na realidade do país desenvolvido quanto no país em ascensão. Outras medidas realizadas no governo Itamar Franco foi o incentivo à indústria automobilística e na construção de carros populares. Isso aí foi uma medida que foi realizada neste período, fortalecendo este setor. E em 1º de julho de 1994, o real começa a circular no Brasil. Decorrente esse período, o presidente Fernando Henrique ele é eleito, né, e dentre as suas medidas, né, foi uma emenda constitucional proposta pelo mesmo de que criasse a possibilidade de reeleição, e isso foi conseguido, né, neste período. Hoje vemos que emendas são colocadas a todo instante dentro da nossa esfera política, principalmente na legislativa. E nesse período, o até então presidente propôs esta emenda que realmente foi promulgada, né, nesta realidade em que ele poderia estar se reelegendo para mais um mandato. E isso aconteceu. Ele ficou na presidência de 1995 a 2003. Porém, medidas como privatizações foram realizadas neste governo. Empresas extremamente fortes no setor siderúrgico e também no setor aéreo foram privatizadas. Isso aconteceu
dentro de um contexto de bastante críticas, né, pela tomada dessa medida, né? Empresas de muitas riquezas sendo coordenadas por empresas privadas, né? E outro aspecto a se ressaltar neste período foi o aumento da dívida pública, né? Muitos empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional, né, foram realizados neste período. Isso ocasionou um aumento do déficit, né, de decorrente à nossa dívida, né, dívida pública, junto ao Fundo Monetário Internacional. E em 2003, depois de bastante luta, né, de até então derrotas, né, e desde 90, né, até o governo de Fernando Henrique, o presidente que até então é colocado como um, uma política de esquerda defendida por ele, chega ao controle do nosso país. Luiz Inácio Lula da Silva assume em 2003 e tem o seu mandato estendido por reeleição até 2010. Entre as suas propostas foi uma distribuição mais equitativa da renda, com programas sociais como Bolsa Família, programas de assistencialismo, né, e de inclusão social, né, mas, porém, muitos outros fatores vieram à tona, né, como nos demais governos anteriores, que foi esquemas de corrupção, né, que destruíram, né, a sua unanimidade com relação à aceitação pública de nosso país. Isso ocasionou de forma estrutural bastante desequilíbrio e retorno, né, de patamares negativos dentro do nosso contexto político, social, cultural e econômico, né? E depois do seu mandato, até então, né, sem muitas contradições, né, houve a possibilidade dele apoiar a presidente Dilma Rousseff, né, que era uma das suas ministras, para que ela assumisse o governo. Entre as suas propostas foi programas educacionais, né, com incentivo a políticas públicas relacionadas à educação, que consequentemente reverterão a inclusão social, né, e práticas, né, também denunciadas, né, com relação à sua sistematização com relação às contas, né, e repasse de verbas, né, as chamadas pedaladas fiscais. Pedaladas estas que vieram à tona no seu governo, porém já eram aplicadas nos governos anteriores. Agora, por questões contraditórias ao seu governo, vieram à tona para que eh, se formatasse ou se concretasse o seu impeachment em 2016, né? A saída até então, naquele período, presidente Dilma Rousseff, a primeira presidente feminina em nosso país, teve o seu mandato finalizado em 2016, faltando 2 anos para o cumprimento do seu segundo mandato. O impeachment dela foi efetivado. E, e assumindo a presidência, em um partido, né, oposto ao seu, né, não o PT, assumiu o presidente Michel Temer. Né? Michel Temer era partidário de um grupo que estava, né, associado ao PT. Né? E ele assumiu, né, a presidência em 2016, ficando até 2019. Diante de tantas denúncias, tantas notícias desfavoráveis a tanto
ao nosso país, tanto no contexto nacional como internacional, dentre as medidas que o presidente tomou, né, medidas que acredito eu que foram completamente equivocadas, foi um congelamento em investimento público, né? Congelamento este que atinge setores como a saúde, educação e demais setores que proporcionam democraticamente uma equidade entre a população, né? Investimentos que nessas esferas devem ser cada vez maiores foram congelados, né, por 20 anos, né? Reformas trabalhistas que desfavorecem os empregados diante dos empregadores, né, que trazem à tona uma questão que está aquém do que já foi, né, até então constitucionalmente formalizado, né, o direito do trabalhador, né, direito aos seus ganhos, aos seus recursos oriundos do trabalho, né. Isso foi eh, configurado agora pela reforma trabalhista de uma maneira em que possa ser negociada. E isso completamente é desfavorável a todos os direitos que os trabalhadores até então, com muita luta, haviam conquistado. E esquema de corrupção, apropriação, peculato fizeram parte deste governo, né? Em que posteriormente presidentes, né, tanto Lula como Temer, chegaram a ser presos para que possam responder referente a essas denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras, né, e esquemas de pagamento, né, de parlamentares para que suas propostas fossem realmente formalizadas, votadas, né, nesse contexto eh, legislativo, né, as chamadas emendas, né, que favorecem muito ao poder legislativo, né, já que grupos, né, são favorecidos nessa realidade, né? Grupos tanto de coalizão, né, quanto grupos, né, que fazem parte, né, da situação, né, são favorecidos. E posteriormente esse governo, né, diante de uma política antipetista e de muitas denúncias, o presidente Jair Bolsonaro é eleito, né, né, em 2018 com uma política eh, notoriamente antipetista, né, em que os seus eleitores cansados, né, de tanta denúncias, né, que ainda até hoje são alvos de investigação, né, eram minados, né, e esse negacionismo ao PT favoreceu que o presidente Jair Bolsonaro fosse eleito. E dentro dos acontecimentos mais importantes neste período, dentro da sua campanha, ele foi alvo de uma ação, né, de um vândalo que atentou contra a sua vida, né? E isso fortaleceu ainda mais, né, neste quadro político a sua eleição. Entre as medidas que foram tomadas neste período foi principalmente negacionistas, né, com relação a tratados climáticos, tanto de âmbito global, quanto também negacionismo com relação à questão sanitária global, né, a Covid-19, né, essa que atinge o mundo, né, foi muitas vezes negada e muitas vezes desqualificada por até então, agora presidente Jair Bolsonaro, né? Esquemas envolvendo compra de vacinas já estão à tona, né? Por sendo alvo
de CPIs, né, e isso vem sendo investigado até os dias atuais. Interferências na PRF também foram práticas que foram denunciadas no seu governo, denúncias a respeito, tanto no período de campanha quanto neste período vigente, relacionadas às fake news, né, em que a internet é minada de informações inverídicas, né, que são de cunho político, né, que são proporcionadas a discussões públicas, né? Elas são colocadas para toda a sociedade para que haja, né, essa, esses questionamentos relacionados a esse período político, né, tanto no contexto favorável como no contexto desfavorável e também no contexto de adversários políticos. E também esquemas como rachadinha, né, foram denunciados, esquema esses em que recursos públicos eram divididos entre políticos, né, com seus funcionários, né, verbas públicas sendo apropriadas de forma indevida pelos nossos governantes. Esquema esse tendo como um dos principais alvos os seus filhos, né? Isso interfere diretamente na sua política, já que ele é a autoridade máxima do nosso país e deve zelar pelo cumprimento dos nossos direitos, dos nossos deveres e nossas regras, né, neste âmbito político nacional. Essas são as nossas referências para posteriores pesquisas, né, para que possamos contextualizar sobre a matéria. E é isso, pessoal. Essa é a minha contribuição, né, para este trabalho, né, e para toda a sociedade. Um forte abraço, até a próxima.